Aleluia. Glória ao nosso dadivoso Pai, ao Senhor eterno, aquele que quer viver conosco de uma forma tão preciosa. Somos santuário para Ele. Santidade é ter um coração limpo, purificado pelo sangue do Senhor Jesus. E se nós perguntássemos para quê? Pedro responde a esta pergunta: para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina. Deus quer habitar em nós, para já ir transmitindo para nós algo da sua natureza divina. E quando deixamos o Senhor habitar em nós, nós vamos nos apropriando, estaremos nos apropriando da vida que um dia na qual nós viveremos em plenitude, a vida eterna. Na última oração que Jesus fez com os seus discípulos, fez a Deus, mas com a presença dos seus discípulos, ele não pediu somente que Deus cuidasse deles, destes homens que andaram com ele, mas ele também pediu a Deus que Deus guardasse-os do mal. E na oração do Pai Nosso, Jesus incluiu entre aquelas poucas petições esta petição: livra-nos do mal. A igreja tem que estar atenta, numa súplica contínua ao Senhor: Senhor, livra-nos do mal. É o único caminho para nós não sermos envolvidos pelas trevas do mundo, pelas sombras do mundo, pelo mal que está no mundo. E Deus quer dar este livramento. Senão Jesus não nos ensinaria a orar desta forma. Nem pediria para o Pai: guarda-os do mal. Que bom que nós temos este pedido diante de Deus, feito pelo seu próprio Filho enquanto estava na terra. Que bom que nós podemos ser guardados por Deus. Mas tudo depende qual é o nosso relacionamento com Deus. Na verdade, só Deus pode nos livrar do mal. Jesus fez uma afirmação interessante, colocando os seus discípulos em duas posições extremas. Primeiro, ele disse lá em João 17:11, na oração sacerdotal, ele diz que os discípulos estão no mundo. João 17:11. E depois ele afirma: eles não são do mundo. E é esta a realidade da igreja, esta é a nossa realidade de discípulos do Senhor Jesus. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo.
Parece haver aqui um paradoxo, entretanto, o padrão para todos nós é este: é estar no mundo sem ser do mundo. Jesus quer discípulos que estejam no mundo, permanecendo firmes com Ele, sem se contaminarem com a cultura pecaminosa que rege o mundo. Antes, Ele quer que o discípulo esteja no mundo e que a igreja esteja no mundo, impondo-lhe a cultura de Deus. Nós, às vezes, nos recolhemos tanto que não nos projetamos para mudar, fazer as mudanças que o mundo necessita. Mas a igreja tem que ter esta ousadia de se lançar para implantar a cultura de Deus. Nós que trabalhamos com vidas que Jesus resgatou das trevas para o Pai, naquele sacrifício perfeito e suficiente pelos pecados de todo o mundo. Nós não podemos conduzir o mundo à cultura de Deus se a nossa alma e o nosso coração não estiverem voltados continuamente para as riquezas que Deus nos deu, em especial a riqueza de podermos ser santo, como Ele é santo. Há poucos dias atrás eu ouvi uma enfermeira de nossa comunidade contar que ela estava na sala de partos do hospital em que ela trabalha, e ela viu a obstetra se preparar para mais um ato de rotina aqueles que a sua profissão exige. Ela notou então que, após outros preparos, a médica pediu a uma auxiliar que lhe ajudasse a colocar as luvas que ela ia usar. E a razão era, que ela disse, é que se eu for colocar por mim mesmo, eu vou contaminar essas luvas. Prontamente a ajudante começou a colocar, mas por um descuido dela, a profissional interrompeu e disse: tira essas luvas, joga fora, me coloca outras. Por 3 vezes isto ocorreu. Até que finalmente ela pudesse então se preparar para o ato de um parto. A doutora estava consciente do ato que deveria praticar. Ela traria uma vida indefesa dos germes nocivos para fora do ventre materno. Retirar uma criança do ambiente em que foi formada, trazendo para um novo espaço, necessitava de mãos com luvas perfeitamente isentas de elementos contaminadores. Necessitava de mãos livres de qualquer contaminação. Queridos, assim precisa ocorrer conosco, que tratamos com os bebês da fé, que nascem para serem cidadãos do reino. Ao recebermos um recém-nascido em Cristo,
nós necessitamos cuidá-los, passando antes pela asepsia moral e espiritual necessária. Havendo em nós pecados, é necessário haver de imediato arrependimento, confissão, libertação, perdão. Uma vida que foi retirada das trevas para viver no reino da luz do Senhor Jesus Cristo, purificada pelo seu sangue, passando a ser uma nova criatura, não pode estar sendo cuidada sem que haja em nós a necessária santificação. Angustia-nos saber que vidas redimidas pelo Filho de Deus possam depender espiritualmente de homens que precisam ter arrependimento e um novo e verdadeiro encontro com o único que pode reabilitá-los, tornando-os capazes de então passarem a ter mãos santas e puras diante dele. O salmista sabia muito bem disto quando indaga: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu lugar santo? E depois ele responde: quem é limpo de mãos, puro de coração, e não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Salmo 24, 3 e 4. Meus irmãos, que Deus nos livre de transmitir germes indevidos que venham a debilitar a vida espiritual daqueles que Deus trouxe para serem os nossos irmãos na fé. É algo muito sério quando mãos manchadas pelo pecado são impostas sobre os filhos de Deus que buscam uma bênção. A gravidade está no fato de que toda imposição de mãos nós transmitimos algo. Se estivermos sob a graça de Deus, é esta graça que nós vamos transmitir. Se as nossas mãos estiverem manchadas por qualquer realidade que não é de Deus, que não procede dele, isto contaminará a pessoa sobre a qual nós impomos as mãos. Isto é grave. E temos que meditar sobre isto. Precisamos até fazer estudos sobre isto. O que é a imposição de mãos sobre uma pessoa? Às vezes nós damos liberdade para as pessoas da congregação imporem as mãos uns sobre os outros, sem sabermos a condição espiritual das pessoas que vão impor as mãos umas sobre as outras. Eu li sobre um jovem que não aparentava a sua homossexualidade, que em uma reunião impôs as suas mãos sobre outro jovem puro. E algum tempo após, este jovem começou a ter pensamentos e sentimentos e vontade que ele nunca teve. Procurou o seu discipulador. O seu discipulador orou com ele. Buscaram a presença de Deus. Tiveram revelação. O mal veio pela imposição de mãos erradas. Por isto, meus irmãos, santificação é o mais nobre atributo que Deus quer compartilhar conosco, especialmente com nós que temos
esse trabalho junto com vidas que foram retiradas das trevas, estão na luz. Nós não podemos trazer sombra sobre elas, de espécie alguma. Ó, como nós temos que buscar a presença de Deus. Quem sabe até mesmo pedir perdão por fazermos indevidamente muitas coisas, porque não buscamos ou a orientação que Deus já deu pela palavra, ou a revelação que Ele pode nos trazer sobre o problema. À medida que nós crescemos nessa significativa realidade espiritual, mais comunhão nós teremos com o nosso Senhor, mais valorizaremos o que Ele é, mais valorizaremos porque Ele deu a sua vida por toda a humanidade. E com mais seriedade nós vamos buscar ser como Ele é. Um dos últimos apelos do Apocalipse, lá em 22:11, diz: o justo continue a praticar a sua justiça, e o santo continue a santificar-se. A pessoa que fez este chamamento é aquele que, logo após o texto, vai apresentar como o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Irmãos, santificação não é uma palavra reservada para estar na literatura teológica que lemos. Não é para ser mencionada de uma forma vazia. Ela não pode fazer parte desta erudição que agrada a mente. Santificação é algo que Deus nos dá dele, para estar em nós. Sede santos como eu sou santo. Jesus insistiu isso com os discípulos, insiste conosco. Sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E depois, Paulo vai ensinar: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E depois, em outra parte, ele vai dizer: Deus não nos chamou para a impureza, sim para a santificação. E recordemos ainda a palavra que Jesus disse lá no Sermão do Monte: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Na glória eterna há um cântico que jamais se alterará. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Qual é a nossa posição diante desta realidade? Qual será a nossa situação no momento em que o Senhor retornar? Pois Ele é aquele que vem. É lamentável saber que na igreja, e quem sabe em nós mesmos, este assunto de santidade é negligenciado. Quanto temos ensinado dele? Quanto temos proclamado? Quanto desejamos ver o nosso povo santificando-se? Hoje, nos meios evangélicos, é trágico. Nós encontramos, entre muitas coisas tristes,
que no seu viver dentro da sua casa e da sua família, não estão dando valor a este projeto de Deus que está no coração de Deus, que é a família. Assim vemos em toda parte hoje pregadores do Evangelho com famílias destruídas. Alguns abandonando as suas famílias para um novo casamento. E eu conheço, e o Moisés também conhece, porque nós viemos daquela denominação. Um pastor que está no seu 3º casamento, com 3 famílias destruídas. Que mensagem esse homem tem para a sua congregação? Que palavra de Deus ele tem para ela? O que ele está ensinando? Descaso pela palavra de Deus, isso sim. Ele está demonstrando para a sua congregação que a família é coisa que não vale nada, pode mudar, pode participar. Ó Senhor Deus, livra-nos de chegarmos à Tua presença e Tu estiveres com aquela declaração: onde está a Tua família? Quantos hoje dizem: eu já estou salvo, não preciso mais de nada. Quando eu fui justificado, já fui justificado de tudo. Posso fazer o que eu quero, o que eu gosto, o que me vem à mente. Não preciso responder para ninguém pelos atos que faço, pois eles todos já estão justificados diante de Deus. Essa é a teologia satânica que entrou dentro da igreja. Este é um mal que está afetando o cristianismo em todo o mundo, no nosso país, na nossa cidade. Se nós, como pastores, não nos santificarmos, como poderemos exigir santidade do rebanho que nos foi confiado? Meus irmãos, nós vamos um dia chegar diante de Deus e Ele vai perguntar como nós estamos cuidando da vida daqueles que Ele nos entregou para cuidarmos. A palavra de Jesus é radical. É inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. E nós poderíamos dizer acertadamente que Jesus não colocou: ai dos pastores pelos quais ele vem o escândalo. Nós que precisamos ser a luz do Senhor Jesus Cristo, precisamos iluminar e não distribuir nenhuma sombra. Em outra ocasião, Jesus disse, como ele falava com palavras tão fortes: melhor fora que lhe pendurasse uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Lucas 17, 1, 2. Se não cumprirmos integralmente a missão que nos foi colocada, aquele que é o juiz dos juízes dará a sua sentença: apartai-vos os que praticais a iniquidade. Precisamos ser santos e irrepreensíveis diante de Deus, porque isto Ele quer que sejamos. E esta é uma das suas mais preciosas riquezas. Repetimos a palavra de Jesus, que já citamos, para que ela fique gravada realmente em nossos ouvidos e na nossa mente.
Bem-aventurados os limpos de coração, eles verão a Deus. Que recompensa tem para os limpos de coração? Que recompensa extraordinária tem para aqueles que são de uma vida santa diante do Senhor? A nossa santificação é uma obra do Pai, é do Filho e particularmente do Espírito Santo. Como a minha vida mudou quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Embora eu já tivesse sido pastor por 25 anos, nunca, creio, preguei sobre santidade como tenho pregado depois do batismo do Espírito Santo. Porque eu vi que o Espírito Santo, quando está em nós, ele traz aquele mover que limpa, que purifica, que vai produzindo novas coisas boas, maravilhosas, e a gente vai de crescendo em crescendo. E esse processo de santificação vai perdurar durante toda a nossa vida. Provérbios 4,18 diz que a nossa vida em Cristo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O apóstolo nos conforta quando ele ensinou: vede com que grande amor Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Amados, agora nós somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Pense nisto. Nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Amém. Pai, ó Pai, Senhor, ó Senhor, quanto nós temos que crescer. Pai, perdoa-nos, porque ainda não estamos na posição que Tu queres nos encontrar. Segura a nossa mão e leva-nos, ó Senhor, para a rocha que é mais alta do que nós. Ó Senhor Altíssimo, clamamos, Senhor, por isto. Nós não temos que estar, Senhor, com os pés no barro, quando podemos estar nas alturas, aonde Tu te encontras. Sabemos que estamos no mundo,
mas também sabemos que não somos do mundo. Transitamos sobre a terra como estrangeiros e peregrinos. Tua palavra nos ensina isto. Caminhamos para uma nova pátria, pátria que é tua, Senhor, a pátria celestial. Ó Senhor, agradecemos porque no passado tantos grupos cristãos entoaram hinos de quem buscava a vida santa para chegar à pátria celestial. E agradecemos porque muitas pessoas, muitos homens, muitos servos teus, deram as suas vidas. Como diz Hebreus, foram até mesmo mortos, crucificados, cerrados pelo meio. Mas apresentaram diante de ti uma vida de santidade. Pai, em nome de Jesus, eu trago sobre os teus filhos aqui a bênção da santidade. Recebam a bênção que vem de Deus. Ó Senhor, eu agradeço, Pai, porque eu posso abençoar os teus filhos, em teu nome. Após completar, Senhor, mais de 55 anos de ministério, te louvo porque eu posso anunciar a palavra de santificação. Pai, assim como as minhas mãos queimam, que a tua bênção venha sobre cada vida para iluminá-los, Senhor. Na busca desta graça que só tu podes dar para nós. Aleluia, Senhor. Bendito és tu, Senhor. Bendito és tu, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. 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 Queridos, quando Erasmo estava terminando, o Senhor me fez lembrar um texto que certamente veio ao coração de muitos irmãos, e veio ao meu coração com muita força. A palavra que Jesus disse nessa oração que Erasmo falou, a oração sacerdotal. E o dia que eu me dei conta do que Jesus tinha dito, por assim dizer, eu tremi nas bases. Que Jesus disse assim: a favor deles eu me santifico.
eu comentei com a minha querida Lígia, minha esposa, o que significaria para Jesus isto? Do que o meu Senhor, em que o meu Senhor teria que santificar-se. Um desejo tão profundo de transmitir o que é essencial em Deus estava no coração dele, que santificar-se era ir ao extremo a que ele foi por amor de nós. E naquele momento de meditação com a Lígia, eu digo de novo para os irmãos, eu tremi diante do Senhor. Senhor, santifica-me na verdade. A tua palavra é a verdade. Como posso ficar na frente do teu povo, pronunciando a tua palavra, ajudando alguns discípulos, do mesmo jeito que tenho sido? Não, Senhor. Santifica-me na verdade. Se o meu Senhor fez isto por mim, não posso fazer menos por aqueles que me tens dado como teus discípulos para eu cuidar. Começamos, irmãos, no meu sentir, começamos o nosso retiro, sendo levados pelo amado irmão ao centro do coração de Deus. E isto devemos viver com muita intensidade para poder pregar com muita autoridade. Deus nos ajude.